Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez, a análise palpites do UFC 318, Max Holloway contra Dustin Poirier. Evento muito bom pra gente aí, tá forrando bastante. Vou fazer toda a análise e antes disso já vou pedir duas coisas, galera. Primeiramente, estou liberando meu grupo VIP com 20% de desconto em todos os planos, do mensal ao manual. Então se você deseja receber todos os melhores palpites do UFC, do KSW, da PFL, do boxe, todos os mercados que a gente trabalha, método de rounds vencedor, golpes significativos, golpes acertados, tudo que faz a gente ser bastante consistente há vários anos, vem comigo, 20%, tá? Vou estar disponibilizando apenas até o final do sábado, né? Que vai ser onde vai começar os eventos do UFC. Então, vamos com tudo, 20%. Você que já conhece meu trabalho pode pegar um plano maior, você ainda que é novo, né? Ainda não conhece. 20% de desconto, então a oportunidade aí de adquirir com preço mais em conta. Se você não quer entrar no grupo VIP, não deseja, enfim, tem outros gastos, outras prioridades também, vou pedir para você apenas deixar seu like e se inscrever no canal, que já me ajuda bastante, fechou? Se possível um comentário também, vamos que vamos. Então galera, vamos começar esse vídeo aqui, lembrando, né galera, vai ter o nosso bingaço odd 6. No último UFC, a gente foi super bem, a gente errou apenas 3 lutas, né? Acertamos mais de 70%, 80% do card ali. Sendo que, inclusive, a gente pegou o Austin Lane, porque a odd do Petrino estava muito esmagada. Então, talvez a gente poderia ter apenas errado 2, né? A gente não bateu o nosso odd 5 pelo Tafa, né? Que perdeu para o Tuco Tocos. Enfim, então vamos ver se a gente bate essa odd 6 hoje. Vou deixar ela no final do vídeo aqui no comentário fixado do canal. Vamos que vamos. Galera, Carly Judice contra Nicole Cagliari. Tenho que ressaltar uma coisa, né? Carly Judice, apesar dela ser inexperiente aqui no MMA, ela tem apenas 6 lutas. Isso que ela entrou no UFC com 4, né? Ainda por cima contando a luta do Contender, é uma lutadora que vem demonstrando bastante evolução, tá? A Nicole Cagliari é uma lutadora muito boa de jiu-jitsu, finalizou na sua luta no Contender Series com uma chave de braço, mas ela é de origem da trocação. Cara, eu tenho que ressaltar uma coisa. Eu tô achando os casamentos da Nicole Cagliari muito ruim. Ela lutou contra a Ernesta Carecati na última luta que ela perdeu, né? Foi uma luta apertada, por decisão dividida. Mas até na minha opinião ela perdeu mesmo. Só que assim, ela é uma lutadora de 1,60. Ela tá pegando lutadoras com 10 centímetros a mais de envergadura pelo menos. Agora, tem uma coisa, pra mim a Cagliari, ela tem que quedar nessa luta, porque ela tá enfrentando uma Carly Judice que é canhota, tem poder de nocaute, inclusive nocauteou na sua última luta muito bem, e tem 1,73 de alcance, são 16 centímetros a mais de alcance. Então assim, eu vejo a vantagem da Carly Judice aqui pra vencer, mas se a Cagliari conseguir botar pra baixo, ela tem chance de levar. Tá? Mas, se a gente for pegar a primeira luta da Carly Judice no UFC e a última, a mais recente, pode pegar do Contender, inclusive. Meu irmão, ela evolui muito, tá? Ela é uma lutadora que tem um gap de evolução, um arco de evolução muito grande. Então, eu acredito que esse casamento não é bom pra Cagliari. Acredito que ela realmente precisa colocar pra baixo. É uma luta para se considerar de trabalhar no ao vivo, mas, na minha opinião, o certo seria a Carly Judice aqui fazendo valer o seu poder de distância, de altura, envergadura e o fato dela ser canhota. E bate pesado, tá? Não à toa nocauteou na última luta. Então, acredito na vitória da americana Carly Judice. Bruno Ferreira, Bruno Huck contra o Jackson McVeigh, né? Um cara de apenas 6 lutas no MMA profissional, não passou pelo Contender Series, vai entrar aí no UFC direto. Vai pegar um Bruno Huck, um cara muito mais testado, faixa preta de judô, pode botar pra baixo, pode nocautear, um cara que cai pra dentro, gosta de pegar de encontro, gosta da trocação franca. Tem uma coisa que eu não gosto dessa luta a favor do Bruno Huck, que é o fato da altura do Jackson McVeigh. O Bruno Huck é um cara que ele teve muitos problemas em achar a distância quando ele enfrentou o Ruziboev, que é um cara com uma altura similar à do Jackson McVeigh, né? O Ruziboev tem 1,96 m, o McVeigh tem 1,93 m, tá? Eu não gostei muito, achei que o Bruno Ferreira, ele precisa muito de encurtar, ele fica plantado e às vezes ele pode acabar levando algum golpe de encontro. Só que assim, galera, o Bruno é muito mais experiente, tem o dobro de lutas profissionais do McVeigh, é um cara mais completo, é um cara mais atlético, e é um cara que tem poder de variação. Ele pode tanto botar para baixo, tanto cair para dentro para nocautear.
Mas eu não me sinto tão seguro pela odd a favor do Bruno. Pra mim o Bruno vence, mas é o mesmo caso do Vitor Petrino na última luta. Ele tem vantagem, ele é o favorito, mas ele pega um casamento que ele pode encontrar dificuldades. O Jackson McVeigh é um cara que tem muito poder nas mãos, é um cara que tem um controle de distância absurdo e é canhoto. Então não é um cara fácil, tá? Não é um cara fácil. Mas, de fato, esse 6-0 aqui contra caras ruins também, né? Foram 6 vitórias, mas não foram contra caras da qualidade de Bruno Huck. Eu tenho que ressaltar que pra mim o Bruno Ferreira vence, mas eu não sei se vale a pena a gente estar operando aqui, tá? Porque pode ser que é um baixo retorno e um alto risco, tá bom? Então, talvez seja melhor ficar de fora dessa luta aí. Ryan Spann contra Lucas Brzeski. Essa luta eu só tenho um palpite. Inclusive eu não sabia que o Lucas Brzeski estava no UFC. Pra mim ele tinha sido cortado. É um cara que não lutou ainda esse ano. É um cara que das últimas 5 lutas tem 4 derrotas. Ganhou do Walter Walker na estreia dele. Que o Walter Walker até deu uma entrevista falando que ele usava na época, né? Uns veneninhos aí ele parou de usar e ele sentiu bastante, e que agora ele tá 100% natural, mas na época ele não tava. Enfim, é um cara que tem um queixo muito avariado, tem 3 nocautes no primeiro round, enfrenta um casamento muito ruim, porque o Ryan Spann é um cara que cai pra dentro com tudo, pode nocautear, pode finalizar. O problema do Ryan Spann, cara, é o QI de luta, só que dentre os menos QIs de luta, eu acho que o Lucas Brzeski é pior, tá? O Ryan Spann é muito mais experiente, né? Apesar deles terem a mesma idade, o Ryan Spann tem, sei lá, meu irmão, o dobro de lutas do que o Brzeski. Se você me perguntar quem que é melhor em pé, eu diria Ryan Spann. Se você me perguntar quem que é melhor no chão, eu diria Ryan Spann. Então não tem motivo para não acreditar na vitória do Ryan Spann aqui. O Lucas Brzeski, inclusive, eu não sei o que ele está fazendo no UFC hoje. Tem vários pesados do ACA, do KSW. Se você jogar com o Brzeski, eu acho que o Brzeski não aguenta não. É um cartão 9-6, cara que acumula uma sequência de derrotas absurdas aí no UFC. Então assim, o Ryan Spann é um cara que veio do meio pesado, tá subindo pro peso pesado, perdeu pro Valdo Cortez na sua estreia dos pesados, que não é um cara ruim, inclusive entrou no ranking aí. Então eu vou de Ryan Spann, tá? Próxima luta, Jimmy Crute contra Marcin Prachnio. Essa luta, galera, de maneira geral, né, o card preliminar ele tá com muitas lutas assim de caras que vêm de derrotas, caras que pegaram luta, teve lutas canceladas em cards passados e aí colocaram nesse, foram remanejados. Então a gente tem que ter um pouco de cautela nesse card preliminar. Para mim o card principal é onde está o ouro, mas vamos seguindo. Jimmy Crute contra Marcin Prachnio, galera. Pô, o Marcin Prachnio é um cara que veio do One, né? Do MMA do One, não é muito tradicional, a gente sabe. Ele estreou no UFC com 3 derrotas no primeiro round. Aí ele chegou a ganhar do Khalil Rountree, ganhou do William Knight. Só que ele é um cara que ele tem uma defesa de queda muito ruim e ele depende muito da sua trocação. Só que eu não acho ele isso tudo nessa trocação também, meu irmão. Então um cara que, como se diz, a gente não pode confiar nele, ele já tá com seus 37 anos, né? É um cara que faz aquele feijão com arroz, eu não vejo nenhum diferencial no Prachnio. Pô, ele tem um poder de nocaute, pô, ele bota pra baixo muito bem. Não, ele faz um feijão com arroz, sabe? O Jimmy Crute é um dos caras mais difíceis de se apostar da história, né? Eu acho que o cartel dele diz isso. O cara não ganha desde 2020, meu irmão. É 5 anos sem ganhar. Ou ele perde ou ele empata. Tudo bem que ele pegou alguns casamentos difíceis, né? Como o Jamal Hill, o Anthony Smith e tal. Mas assim, é um cara meio zicado, meu irmão. Sei lá. Pô, o cara que tem 2 empates, né, velho? Sempre acontece alguma coisa ali. Então, o que eu tenho a dizer, cara? Eu acho que o Jimmy Crute é o lutador favorito. Eu gostei da performance dele contra o Bellato. Superou minha expectativa, até porque é um cara que tinha muito tempo de inatividade. Se você for ver aqui, ele lutou em 2021, depois lutou em 2023, depois lutou em 2025. Então, um cara que fica pelo menos 1 ano e meio, 2 anos aí sem lutar. Acho que conviveu com algumas lesões. E, cara, ele já lutou com o Bellato esse ano e agora lutando contra o Marcin Prachnio. 8 anos mais velho do que ele. Cara, eu vou botar fé no Jimmy Crute, tá? Eu acho que já deu do Marcin Prachnio no UFC. Não é um cara bom de ver as lutas dele. Enfim, acho que o Jimmy Crute pode inclusive variar e botar pra baixo, porque o chão do Marcin Prachnio
não é dos melhores. Então, pra mim, a vantagem do casamento é do lutador australiano Jimmy Crute. Fechou? Galera, vamos pra última luta do card preliminar. Adam Fugitt contra Islam Dulatov, meu irmão. Antes disso, vou lembrar vocês que o grupo free do Telegram, 100% gratuito, está disponível, tá? Está aqui na descrição ou nos comentários, que eu vou deixar o link para você entrar 100% de grátis. Então, galera, por lá eu deixo vários bilhetes, várias dicas, não somente do mundo do MMA, mas de outros esportes também. Algumas atualizações, é muito importante que você faça parte e é de gratuito, então o link está aqui embaixo, tá? O Islam Dulatov é um cara que estreou muito bem no contender, ganhando do Vanilton Tunis, que era um cara muito duro do Brasil, conhecido, né, aqui. E é um cara que tem uma história até incrível, ele era modelo, né? Faço M de modelo aí, meu parceiro. E resolveu virar lutador de MMA. Muito alto para essa categoria de 7-7, né? Um físico muito bom, um cara que pega pesado, pega de encontro. O Adam Fugitt é um cara bom, é um cara interessante, mas ele tá mordendo um osso duro de roer, sabe? É um cara que até mais experiente, assim, no sentido de ter mais lutas contra até adversários mais qualificados, mas se a gente for pegar o casamento aqui e imaginar 15 minutos do Dulatov e do Adam Fugitt praticando MMA, meu irmão, o Islam Dulatov tem tudo para vencer e para nocautear, tá? Então, vitória do alemão Islam Dulatov, na minha opinião. E se fosse palpitar um método, eu iria por nocaute, tá? Vamos que vamos, galera. Começando aqui o card principal, Ateba Gautier contra Robert Valentin. Meu irmão, é uma luta interessante, assim, né? O Gautier é um cara extremamente físico, né? Eu diria que é o Ngannou versão 500ml, meu parceiro. O Ateba Gautier, não sei se dá pra ver aqui o shape dele, meu irmão, mas o cara é uma tora, né? 23 anos apenas. 8 lutas de MMA, é um cara que vai evoluir muito. Agora, a gente tem que ressaltar uma coisa. O Ateba Gautier nunca enfrentou perto um cara do nível do Robert Valentin. Esses caras que ele pegou aqui não dá pra considerar, tá? Ele ganhou desse japonês aqui no contender, mas nada demais também. Ganhou do José Daniel Medina, que é aquele cara que é veterinário, né? Conciliava a luta de MMA com a profissão ainda, né? Um cara que foi o primeiro boliviano a estar no UFC. Então, meu irmão, o que eu vejo aqui? Eu acho que o Robert Valentin pode ser que quebra a banca. Por quê? O Robert Valentin é mais técnico que o Gautier. O Gautier é mais físico, ele pega mais de encontro, pega mais de encaixe. Mas o Valentin é um cara que consegue trabalhar ali a trocação e se fizer uma luta correta sem se expor ao golpe de encontro que o Gautier vai ficar jogando, né? Aquele super punch, né? Pra tentar pegar de uma vez. O Valentin pode ser que ganhe isso aqui. Agora, é difícil, né? Porque as performances do Valentin não estão boas até aqui. Ele pegou um Taurus Fine que fez uma exibição ridícula, né? Foram 15 minutos colocando pra baixo e prendendo. Foi uma luta feia de se assistir, uma das mais feias que eu já vi no UFC. E ele perdeu pro Ryan Lauderman, que é um cara excelente do grappling. Pode ser que o Gautier venha para trocar porrada, que é o que o Valentin gosta. Por isso que eu acho que pode ser que tenha uma chance aqui, tá? O Robert Valentin, como eu disse, é um cara muito experiente na MMA. É um cara que tem o dobro de lutas do Gautier. E o Gautier, meu irmão, se ele perder agora, inclusive eu acho que a hora dele perder é agora, para ele evoluir e tal, ele ainda tem só 23 anos, pode ser que o Valentin quebre essa banca aí. Agora é muito difícil, né? Um cara muito forte e muito atlético. Então, pela odd, eu acredito que pode ser que vale a pena a gente conferir esse Robert Valentin aqui, tá bom? Ateba Gautier é o favorito, mas eu vou principalmente pelo fator necessidade, galera. O Valentin já perdeu 2 vezes no UFC e a gente sabe que a terceira pode significar demissão. Então eu acredito que ele vai vir com tudo, meu irmão, pela sobrevivência dentro da organização. Próxima luta, Francisco Prado contra Nikolai Veretennikov, um dos caras que eu mais tenho desgosto no UFC, esse Nikolai Veretennikov, meu irmão. Pelo amor de Deus, é um cara que perde gás, é um cara que, tinha tudo pra mandar bem nessa categoria. É um cara grande, é um cara forte. Parece que, cara, a definição desse cara ele bate como um leão e apanha como um gatinho. Quando ele tá marchando pra cima, ele vai bem, mas quando é contra a grade, meu irmão, esse cara dá uma sucumbida.
parece que ele tem algum negócio mental, meu irmão, de tipo assim, perder a confiança ali, sei lá, não dá pra entender. Cara, vamos lá, ele perdeu pro Vanderford aqui pro nocaute, o Vanderford tava estreando no UFC pegando a luta em cima da hora, ele lutou mal pra caramba, parecia que quem tinha pegado a luta em cima da hora era o Veretennikov, contra o Danny Berlo aqui, acho que o Berlo tinha pegado essa luta em cima da hora também, mas o Berlo fez o feijão com arroz ali. E o Francisco Prado é um cara de apenas 23 anos de idade, né, que luta pra caramba, assim, muitas vezes, né, já vai lutar a segunda no ano. Ele vem de 2 derrotas contra o Zellhuber e pro Matthews, que não é demérito nenhum, são 2 caras que estão voando, inclusive o Zellhuber luta nesse card também. Só que tem um problema pra mim, na minha opinião. Eu acho o Francisco Prado muito pequeno pra essa categoria do 7-7, muito pequeno mesmo. Acho que ele tinha que dar um jeito de descer. É um cara que tem um boxe primoroso e é um cara que pega muito bem as costas, né? Levando pro chão. Tem uma derrota para um dos caras que eu acho piores no UFC, que é o Jamie Mullarkey, né? Tem que considerar isso também. Então, assim, é uma luta que, novamente, eu acho que o Veretennikov tem tudo para ganhar pelo casamento, um cara atlético ali e tudo mais. Porém, o Francisco Prado é um cara raçudo que vai partir para cima 15 minutos, com certeza. E o Veretennikov é um cara que eu não tenho confiança quando ele tá apanhando, quando ele tá no momento pior da luta, vamos dizer assim. Então, essa luta eu vou ficar de fora. Para mim, o correto é ir a favor do Veretennikov, mas eu não confio no Veretennikov. Então, nesse sentido, eu prefiro ficar de fora, tá? Fujam dessa luta aí. Marvin Vettori contra Brandon Allen, meu irmão. Aí a parada fica interessante. Brandon Allen, que inclusive perdeu uma luta de grappling pro Borralho, né? Lá no Karate Combat, meu irmão. Bom, o Brandon Allen, né, vem de 2 derrotas. Acho que ele vive sua pior fase na carreira. Nunca tinha chegado a 2 derrotas. E o Marvin Vettori também nunca tinha chegado a 2 derrotas e agora tá. Então, uma luta de recuperação para um dos dois. Essa luta poderia ser encabeçada em um main event, numa luta de 5 rounds. Seria bem bacana. Mas de fato não vai ser. Cara, essa luta tem tudo pra chegar até o fim, porque ambos são muito bons de grappling, wrestling, né? Acho difícil ter finalização aqui. Nocaute também, são 2 caras que não tem tantos nocautes assim na carreira, né? No UFC o Vettori não tem nocaute e o Brandon Allen tem 1. Então essa luta mais 1,5 rounds, mais 2,5 rounds tem muito valor. Pelo estilo de ambos se embolarem, né, buscarem o contato do solo, do clinch, do agarre, né, e a luta pode acabar se estendendo. Então eu acredito que o palpite mais sensato aqui seria o método de rounds, né, da luta chegar até o fim. Agora, Vettori contra Brandon Allen para ganhar, galera, as últimas performances do Vettori, apesar dele ter perdido, me agradam um pouco mais, tá? Eu acho que o Brandon Allen, vamos lá, ele ganhou do André Muniz, né, do Sergipano, né, que inclusive, salvo engano, acho que ele trocou de categoria. Ele ganhou do Bruno Silva blindado, que já foi cortado, ganhou do Paul Craig, que mudou de categoria, ganhou do Chris Curtis, que mudou de categoria, desceu para 7-7, e ele perdeu pro Imavov e pro Fluffy. Então, eu acredito que os últimos oponentes do Vettori, apesar dele estar vindo de derrota, foram mais duros, né, o Whittaker, Dolidze, Cannonier, Adesanya Borrachinha. Então eu vou pegar o Marvin Vettori para ganhar aqui, né? E assim, o fato do Vettori ser um cara canhoto e que pode negar o principal ponto de vantagem do Brandon Allen, que é o jogo de jiu-jitsu, eu acredito que o Vettori pode ter vantagem aqui no casamento, tá? Se o Brandon Allen ele não consegue botar para baixo, ele tem muita dificuldade, que foi a luta contra o Imavov. Não sei se vocês lembram. Então, o Imavov negou as quedas do Brandon Allen, e o Brandon Allen, meu irmão, começou a ficar no chão, esperando o Imavov pular na guarda, o Imavov começou a ficar chutando a perna dele, ganhou por decisão. Então, eu acho que o Marvin Vettori é um cara que tem esse estilo, não tem problema em fazer lutas pragmáticas. O único negócio aqui que é difícil é 3 rounds. Se fosse 5 rounds, eu falaria que o Vettori tinha uns 70% de chance de ganhar. O fato de ser 3 rounds complica, porque vai que o Brandon Allen vá bem ali em 1 round e tal, e aí acabe cozinhando. Mas o correto pra mim é vitória do Marvin Vettori e luta chegar até a decisão ou mais 1,5 rounds. Vamos agora... Ó, meu irmão, que isso? Achei que tava no card principal, ainda tá no preliminar. Viajei aqui, galera. Mas vamos agora de fato finalizar o card preliminar. Kyle Phillips contra Vinícius Lockdog. Essa luta
Eu tenho um palpite muito claro, mas assim, independente de green ou red, eu fico muito tranquilo com essa dica que eu vou dar, porque pra mim é o correto. Primeiramente, Lock Dog é um cara que muita gente ainda não vê, eu acho, a qualidade dele, porque ele é um cara que ele chega no UFC com 29 anos, mas 25 lutas de MMA profissional, tá? É um cara que fez a carreira, já lutou aqui no Brasil, já lutou muito na Europa. É um cara que já lutou com muita gente diferente, já lutou com grappler, já lutou com striker, já lutou com Ali Taleb, um cara muito talentoso lá que hoje está na PFL. Já lutou com Yokubov. Então, assim, é um cara que chega pronto pro UFC. Vem de vitória, 3 vitórias seguidas, ganhou do Said no Magomedov, do Rick Simon, que é um cara que pega muito bem do wrestler, Sopage, que é um striker muito interessante, promissor, que deve evoluir muito, porque é muito novo, a gente deve ver muito ele no UFC, e a gente vê um Kyle Phillips, meu irmão, que assim, pegou casamentos bons pra subir a escada do UFC, ganhou do Rony, que já tá veterano, Pedro Munhoz também veterano, e quando pegou o Rob Font, meu irmão, foi destronado. Então, assim, é um cara que tem um gás muito duvidoso. O problema do Lock Dog pra mim é só um. Eu não sei como esse cara bate 61, meu irmão. O físico dele é uma coisa absurda. O cara é muito grande para essa categoria e isso também pode cobrar um preço no gás, né? O primeiro round do Lock Dog é muito bom, mas o segundo e terceiro ele cai. Agora é um cara muito técnico que defende queda muito bem. E se a gente for pegar a luta, a postura do Kyle Phillips na última luta e a postura do Lock Dog, por exemplo, enfrentando strikers no nível do Sage e do Rick Simon, eu acredito que dá Lock Dog aqui, tá, galera? De verdade, acredito que o Lock Dog pode vencer. E tem uma coisa que eu gosto muito do Lock Dog, que não é todos os lutadores que tem senso de urgência. Tá perdendo? Ele sabe que ele tá perdendo, ele vai fazer uma coisa diferente. Ele vai tirar um coelho do cartola, ele vai tirar um nocaute, que foi o que aconteceu contra o Bernardo Sopage aqui. Que ele estava perdendo a luta, ele tirou uma joelhada da cartola e nocauteou e trouxe a vitória. Trouxe o green. Então um cara que pra mim merece no mínimo o voto de confiança. Vou pegar o Vinícius Lock Dog aqui pra ganhar. E agora de fato finalizamos o card preliminar, né, galera? Então vamos com tudo, vamos pra cima. Lembrando que tem vídeo da PFL também, tá, galera? Vai ter PFL África do Sul, Johnny Eblen contra Vance Denis. O vídeo de análise já está aqui no canal, então aproveita bastante. E tem Bingo Odd 6 pra gente no comentário, tá? Vamos que vamos bater, trazer esse green aí pra gente. Michael Johnson contra Daniel Zellhuber é uma luta que pra mim não tem outro palpite. Leão Velho contra Leão Novo, 39 anos de idade contra 26. O Daniel Zellhuber é um cara muito alto para essa categoria dos 70. Michael Johnson vem de 2 vitórias, né? Não lutou ainda esse ano. O Zellhuber fez uma luta incrível contra o Ribovic, para mim candidato à luta do ano, né, de 2024, uma luta muito boa. É um cara que vinha de 3 vitórias no UFC antes disso, né, um cara que vem evoluindo a cada luta. Então assim, é um confronto de Leão Velho contra Leão Novo, mas nesse caso eu vou com o Leão Novo, tá? Principalmente porque o Michael Johnson é um cara que também tem um alcance muito alto para essa categoria, né? Um 1,87, mas ele não vai ter essa vantagem nessa luta porque o Zellhuber tem até mais alcance que ele. Então, assim, o Zellhuber não é um cara de se jogar fora, é um cara que já tem 17 lutas de MMA profissional, um cara experiente, apesar de 26 anos. Então, pra mim, eu vou com o lutador mexicano Daniel Zellhuber para ganhar. Próxima luta, Dan Ige contra Patrício Pitbull. Eu acho que é o melhor casamento possível pro Patrício Pitbull. Se ele não ganhar essa luta, acho que ele não ganha de mais ninguém, porque o Dan Ige é um bom parâmetro pra gente ter da divisão. Se você ganha do Dan Ige, você tá pronto pra enfrentar oponentes melhores da categoria. Como se fosse um porteiro, né? Como se fosse um Neil Magny, como se fosse ali um Cannonier, entendeu? É aquele cara que se você fala, pô, se você ganhar dele, a gente tem um bom parâmetro para estabelecer sobre o futuro desse cara. O Patrício Pitbull, já disse, é um cara que pra mim tá chegando velho no UFC, 38 anos, já viveu seu auge lá no Bellator, né, que ele foi campeão diversas vezes. Pegou um casamento péssimo contra o Yair Rodrigues, né, que ele não conseguiu botar para baixo nem achar a distância. O Dan Ige vem de uma vitória muito boa contra o Sam Woodson, né? E assim, cara, o Dan Ige é um cara que, primeiro, tem um queixo de vidro, tá? Ó, de vidro não, perdão, de aço. Nunca foi nocauteado na carreira. É um cara que pra mim hoje é mais explosivo do que o Patrício Pitbull. E assim, ele pode muito bem nocautear essa luta, tá? Ele pode muito bem nocautear essa luta. O Dan Ige, quando perdeu, foram para caras duros. Josh Emmett, Evloev,
Bryce Mitchell, Diego Lopes e Larry Murphy, Qatar há 5 anos atrás, né, que era o Prime. Meu irmão, esse cara é duro. Então eu boto fé no Dan Ige aqui, é um cara à disposição, pega a luta em cima da hora, cai pra dentro. Então, infelizmente, além de eu não ter gostado da última performance do Patricio Pitbull na última luta, eu não vejo sentido hoje em confiar nele. Eu acho que o Dan Ige vence, tá? Esse é o meu palpite. Kevin Holland contra G-Rod, Daniel Rodrigues, mesma coisa para mim do Michael Johnson, né? Não é um sentido de leão velho contra leão novo, mas eu acho que é um casamento muito difícil pro Daniel Rodrigues, porque a distância aqui é do Kevin Holland, meu irmão. Eu já disse, o Kevin Holland lutando de 8-4, ele passa mal, porque os caras lá lutam de 90 e tudo mais. O Kevin Holland de 7-7, meu irmão, é muito complicado. E assim, o Daniel Rodrigues é um cara que hoje já tá mais lento, mais avariado, ainda tem a mão pesada, mas... Então eu não vou me estender muito não. Pra mim aqui é Kevin Holland, tá? Acredito na vitória dele. E é um cara que está num ritmo insano, tá, galera? O Kevin Holland já lutou 3 vezes esse ano. Ele tá indo pra 4ª luta. Ele perdeu pro DRD aqui 18 de janeiro, ganhou em março do Gunnar Nelson, ganhou em junho. Pô, meu irmão, ele lutou mês passado, né? Finalizou o Vicente Luque, já vai lutar de novo. Então tá devendo alguma idiota aí. Faça o K de Kevin Holland, meu parceiro. Vitória Kevin Holland aqui, não vamos estender muito não, tá? Galera, já entrou no grupo do Free do Telegram? Já deixou seu like, já se inscreveu, deixa o comentário, tá? Vamos que vamos. Análise longa hoje, mas é porque o evento tá grande, então vamos que vamos, é muita luta. Paulo Costa, Paulo Borrachinha contra Roman Kopylov. Primeiramente, Roman Kopylov, a gente tem que ficar atento em uma coisa, gás muito ruim, tá? Gás do Kopylov muito ruim, é um cara que cai bastante ali com o decorrer da luta. Ganhou do Chris Curtis que desceu para 7-7 depois dessa luta. Ganhou do Cezinha Almeida virando grappler, começou a dar ruim em pé, ele colocou o Cezinha para baixo, perdeu pro Fluff. E aí ele ganhou de 3 caras, né? Ganhou do Josh Friend, do Claudio Ribeiro, do Punerhali e do Chirico. 3 desses caras não fazem mais parte do UFC, não é muito parâmetro assim pra gente. O Borrachinha, o que pesa pra gente é o tempo de inatividade, né? Mas, como eu gosto de dizer, lutas acontecem por causa do estilo de cada um, né? Estilo fazem lutas. Então, eu acredito que nessa luta pode ser que o Borrachinha vença e eu vou explicar os meus motivos. Primeiramente, o gás, né? O gás do Kopylov a gente sabe que é muito ruim. Já o Borrachinha, ele vem de lutas de 5 rounds aqui contra o Sam Strickland, 5 rounds contra o Vettori. O Borrachinha, galera, a gente pode criticar ele, dar um certo hate pelas derrotas, mas ele é um cara que propõe luta. Ele entrega luta, entrega entretenimento. E assim, tudo é uma certa narrativa, meu irmão. Ele acertou um chute contra o Iter aqui. Uma pena que foi no final do round, mas se tivesse mais uns 15 segundos ali, o Paulo Costa poderia ter nocauteado o Whittaker e esse cartel aqui estaria diferente. Então assim, é um cara que tem muito poder de nocaute, muito punch, muita pressão. Agora vamos lá, por que eu acho que o Borrachinha ganha? Cara, o Borrachinha, ele é um cara que ele tem dificuldade de lutar quando o oponente pressiona ele para trás. Porque aí ele tem que atuar no contragolpe e ele não domina ali o centro do octógono. Agora, quando ele marcha para frente, ele é um monstro. Contra o Yoel Romero, o Luke Rockhold e tudo mais. Agora, quando ele enfrentou, por exemplo, o Marvin Vettori, que, pô, ele tinha que ficar andando para trás, circulando, com medo do Vettori quedar, entendeu? Ou então entrar no clinch. Contra o Adesanya, né? Contra golpeador. Então, meu irmão, eu acho que o Borrachinha, marchando pra frente, ele pode oferecer sérios riscos ao Kopylov. E o Paulo pode afogar o Kopylov. Essa que é a minha leitura. E o nível de intensidade que o Borrachinha coloca na luta, pode ser que pegue o gás do Kopylov ali, volta do segundo, terceiro round. Então, eu vou acreditar na vitória do Borrachinha. Se fosse por algum método, seria por nocaute ali no segundo ou terceiro round. Fechou? Próxima luta, Max Holloway contra Dustin Poirier. E lembrando, né, galera, grupo VIP está com 20% de desconto em todos os planos. Não deixe de conferir essa oportunidade de pegar todos os meus melhores palpites. É claro que aqui eu tento passar toda a visão para vocês, mas ainda tem KSW, Box, LFA, ONI, tá? ONI vai ter na sexta-feira. Então vai ter vários eventos pra gente falar bastante, fora nos meus bingos, minhas múltiplas que eu trago para vocês. Vamos que vamos. Max Holloway contra Dustin Poirier.
Max Holloway vem do seu primeiro nocaute, né, sofrido pelo Ilia Topuria. Antes disso, tinha feito um nocaute do ano no UFC 300 contra o Justin Gaethje. Justin Gaethje é esse que, inclusive, né, meu irmão, perdeu para o também Dustin Poirier. O Dustin Poirier vem de uma luta muito boa contra o Makhachev, principalmente no que tange as suas defesas de quedas, tá? O Poirier, na última luta contra o Holloway, né, que, como eu disse, eles já lutaram mais recentemente, qual foi o diferencial dessa luta? O Poirier fez os 2 primeiros rounds muito bons, tá? Muito bons. Ganhou claramente e os outros 3 rounds foram bem equilibrados. Então, assim, vai depender muito do início da luta e tem uma variável que a gente tem que considerar. O Poirier tentou 8 tentativas de queda naquela luta contra o Holloway. O Poirier, pra mim, ele pode colocar pra baixo o Max Holloway, mas parece que é a luta de aposentadoria do Poirier, né? Ele disse que tá querendo pular fora. Enfim, a gente nunca sabe. Não dá muito pra confiar nesses trem. John Jones estava aposentado, já voltou a falar em querer lutar de novo. É uma luta de 5 rounds, né? A luta do card principal. Então, meu irmão, o que eu vejo dessa luta? Eu acho que o Poirier tem um casamento melhor. Acho que o Holloway vem de, como eu disse, seu primeiro nocaute sofrido. E isso pode... né, a gente não sabe qual Max Holloway vai aparecer ali, né? A gente sempre teve aquela aura dele ser aquele queixo, né, que, pô, ninguém tem igual. Então é isso, eu vou com vitória do Dustin Poirier. Acredito que essa luta, muita chance de chegar até a decisão, muita chance. Método de 1,5 rounds, 2,5 rounds na margem de segurança, fechou? Então é isso aí, galera. Vamos que vamos, forrar bastante. Grupo VIP, 20% de desconto, link na descrição. Bingo de 6 na descrição. Vamos com tudo, vamos pra cima. Valeu!